Agora, presta atenção que quando a Bíblia fala do homem espiritual, é incrível. A Bíblia nunca fala que o homem espiritual, ele é melhor, ou seja, ele tem um DNA melhor e por isso ele é melhor. Não, o homem espiritual nas Escrituras Sagradas aqui, ele é descrito como alguém que é feito por Deus, ou que se deixou fazer por Deus, alguém que foi tocado por Deus, alguém que foi ministrado por Deus. Não é porque havia, esse equívoco é sério dentro da igreja evangélica, porque há determinadas pessoas que acham que porque elas são mais espirituais, Deus olha para elas e elas agora são melhores. O evangelho, ele por natureza, ele tira de nós qualquer possibilidade de orgulho espiritual. O evangelho tira de nós qualquer possibilidade de acharmos que somos alguma coisa, ou se como alguma coisa procedesse de nós. A Bíblia fala, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não está em você e nem em mim a capacidade de sermos diferentes daquilo que somos. Vamos ver algumas características do homem natural. Primeira coisa que a Bíblia fala aqui é que o homem natural, ele constrói a sua vida à margem de Deus. Esse é o homem natural. Se nós estamos falando de um homem natural, estamos falando de um homem no seu estado da carne, bruto, não lapidado. Ele apenas reage aos fatos da vida, desde que o seu comportamento também é inato. Esse é o homem natural. A vida dele é uma vida fora da compreensão de Deus. Ele age, ele se comporta, ele se relaciona, mas Deus não é considerado realmente na vida dele. Ele pode até admitir a possibilidade da existência de Deus, pode até concordar que Deus existe, pode até ir além, até achar que Deus toca na humanidade, que o sobrenatural invade o natural, mas ele é natural. A vida dele, ele não está interessado em saber o que Deus pensa sobre as coisas, e como é que Deus agiria nessa situação, porque a vida dele é construída à margem da vida de Deus. Ora, se nós formos usar esse critério em última instância, nós vamos ficar assustados com a gente mesmo, porque muitas vezes a nossa vida parece que a gente vai construindo-a como se estivéssemos à margem daquilo que Deus deseja fazer por nós. Outra coisa que a Bíblia nos fala é que o homem natural desenvolve a sua forma de pensar sem penetrar os mistérios de Deus, porque o capítulo 2, versículo 7, o apóstolo Paulo fala: falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ele diz, nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, e quando ele fala aqui no mistério, ele não fala de mistério no plural, não são mistérios. Essa diferença é muito significativa na nossa geração, que é fortemente influenciada por pensamentos místicos, por um gnosticismo que muitas vezes invade o protestantismo também, e de pessoas que acreditam que possuem uma iluminação privada, porque são melhores do que outras pessoas, porque estão numa categoria espiritual. O apóstolo Paulo não está falando de mistérios, plural, ele está falando de um mistério, que foi oculto e agora revelado, e esse mistério é a pessoa de Jesus. Mas o homem natural, ele desenvolve a sua forma de pensar e o seu jeito de agir, o seu comportamento, sem penetrar nos mistérios de Deus. Ele não tem nenhuma influência das coisas de Deus e de Jesus, porque ele não tem um encontro com Jesus e ele não pode ser tocado por Jesus. Mas a Bíblia nos fala também que o homem natural, ele tem uma característica estranha. Olha aí no capítulo 2, versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. Isso aqui é muito interessante, porque o homem natural, ele desenvolve uma oposição, nem sempre consciente, mas muito presente, em relação às verdades e os princípios de Deus. O apóstolo Paulo fala que nos últimos anos, nos últimos dias, os homens sentiriam comichão no ouvido quando ouvissem a palavra de Deus, uma coceira, um negócio assim de, mais ou menos como de uma menina que trabalhava para uma senhora da nossa igreja lá na Gávea, e ela era uma mulher muito preocupada com a questão social, e a menina não sabia ler, e ela então resolveu dar noções de leitura para ela, e ensinar matemática, e tirava um tempo do dia, parava as atividades de casa, e ia cuidar dela para ensinar-lhe a ler, e a somar, pelo menos, fazer umas continhas básicas. E quando as coisas começavam a apertar para o lado daquela menina, ela virava e dizia assim: Dona Ana, está doendo aqui assim, Dona Ana, está doendo aqui assim. E a Dona Ana sabia que era hora de parar. Forçou a barra.
O que a Bíblia está falando aqui é que algumas pessoas, quando começam a ouvir o Evangelho, elas ficam inquietas com isso. Existem reações muito interessantes, e não depende do estilo do pregador. Não tem a ver com o pregador, o que ele está dizendo, se ele é simpático ou se ele não é simpático. Tem a ver com o conteúdo da mensagem. Tem a ver com aquilo que está sendo anunciado. E aí, quando o Evangelho toca em determinadas áreas, sentem comichão e saem. Eles não querem penetrar, porque não é uma posição consciente, mas está ali presente. As coisas, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. E a Bíblia diz por quê que isso acontece? Porque eles são loucura. Ele começa a ouvir esse negócio e diz: isso é maluquice. Isso aqui não faz sentido nenhum. E meus queridos irmãos, eu tenho pregado aqui uma coisa que a Bíblia nos pede para que a gente pregue, como pregador do Evangelho tem que dizer isso. Eu estou pregando para vocês a coisa mais louca que existe na face da terra. O que é? É que um dia Deus se tornou carne e habitou entre nós. E esse Filho de Deus resolveu ir por uma cruz e morrer no seu lugar. E que a única chance da sua vida se encontra exatamente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você tem que entender que Cristo estava morrendo naquela cruz, de uma vez por todas, pelos nossos pecados. E Ele cumpriu cabalmente tudo o que era necessário para a sua vida e para a minha vida. O que eu estou dizendo para você é que não depende dos seus esforços pessoais, mas depende da obra completa e cabal de um homem que um dia morreu na cruz por você. Eu estou querendo dizer que o gesto mais louco da humanidade de colocar um homem na cruz significa a maior sabedoria de Deus em redimir você e a mim. É isso que eu estou pregando. Quando o homem natural ouve essa coisa, ele diz: estou fora. Isso é loucura. Isso não faz nenhum sentido. Mas o apóstolo Paulo diz: nós pregamos a cruz, que é escândalo para os judeus e loucura para as pessoas que não têm Deus. É exatamente disso que eu estou falando aqui nessa noite. Quando o homem natural ouve as coisas de Deus, a reação dele é sutil, ele se indispõe à palavra. Eu já percebi algumas coisas interessantes. Às vezes as pessoas começam a ficar com sono, está aqui batendo um papo legal, conversando e tal, de repente sono, ele não quer ouvir, ele quer dormir. Há pessoas que vão para um determinado grupo de estudo, ele dorme no estudo, acabou o estudo, acabou o problema do sono. Antes não estava com sono, nem depois, mas na hora que toca, é interessante esse negócio. Eu fico me perguntando muitas vezes se isso não tem a ver com a dimensão muito espiritual e com a necessidade, quem sabe, de não ouvir aquilo que pode transformar a história deles. E eu não estou absolutamente sendo louco, porque Jesus falou que quando a palavra de Deus é semeada, Satanás vem para tirar, enquanto a palavra é semeada. Então eu estou absolutamente certo que no seu coração, na medida em que você ouve o que eu estou falando, existe uma enorme luta espiritual para você entender o que você está ouvindo agora, que é o Evangelho de Jesus, e uma enorme oposição das trevas para que você não ouça essas verdades e você seja liberto. Então, meus amados irmãos, é essa a descrição que a Bíblia faz. Mas a Bíblia fala do homem espiritual também. E deixando mais uma vez bem claro, o homem espiritual, a mulher espiritual, não o é por causa da sua superioridade espiritual. Jesus uma vez ouviu uma declaração de Pedro, quando ele perguntou: quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo de Deus, o Messias, esperado pelos judeus. E Jesus olha para Pedro e diz uma coisa muito bonita. Ele diz: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus, porque aprove a Ele revelar essas coisas aos seus pequeninos. Meus amados irmãos, se nós compreendemos alguma coisa espiritual, isso não é porque nós somos melhor do que ninguém, é simplesmente porque de uma forma graciosa, o Espírito de Deus iluminou o nosso coração para entendermos essas verdades. E o que é interessante, meus queridos irmãos, a Bíblia fala aqui que o homem espiritual, ele recebe um novo conhecimento da parte de Deus. E é isso que a palavra de Deus nos fala aqui, da sabedoria de Deus. E essa sabedoria de Deus, ela é curiosa. Jonathan Edwards, um dos homens que Deus usou no primeiro grande avivamento da história da América, ele era um pregador congregacional lá de Northampton, na divisa entre Massachusetts com Connecticut. E ele conta que no dia em que ele teve começou a ter compreensão das coisas de Deus,
Ele disse que não viu nenhum sinal extraordinário acontecendo, não viu nenhuma luz mais forte, nenhum anjo que lhe comunicou nada, não houve tremor de terra, absolutamente nada. A única coisa que ele começou a perceber é que o seu sistema de valores começou a mudar de dentro para fora.